Afinal, o que é espaço geográfico? Sabe, parece uma pergunta de prova de escola, mas é a chave para a gente entender o mundo. O mundo mesmo, esse que a gente pisa, que a gente vive. Bora desvendar isso? Para começar, uma pergunta bem direta. Quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê de verdade? A resposta pode parecer óbvia, né? Mas é aí que está o segredo para entender a nossa relação com o planeta. A gente vê cenários como esses. De um lado, olha só, uma cidade que não para, cheia de prédio, tudo construído por nós. E do outro, uma paisagem totalmente natural, sabe? Que a natureza levou, sei lá, milênios para esculpir. E o mais interessante é que as duas coisas são parte do nosso mundo. São tipo as duas faces da mesma moeda. Ok, então, para entender esse todo, vamos começar pelo mais perto da gente, pela nossa experiência mais pessoal com o espaço. É aqui que a geografia sai do livro e entra na nossa vida. Isso tem nome. É o que a gente chama de lugar. E olha, não é um espaço qualquer. É aquele pedaço do mundo que tem um significado especial pra gente. Sabe, pode ser a nossa rua, o nosso bairro, a nossa casa. É onde a vida acontece, onde a gente conhece pessoas, cria laços, vive as nossas histórias. E o mais legal é que esse nosso lugar não é uma ilha. Pelo contrário, ele é tipo a nossa janela, a nossa porta de entrada para o resto do mundo. É a partir do que a gente vive ali, no nosso cantinho, que a gente começa a se conectar com tudo, com o espaço geográfico como um todo. Beleza, agora vamos dar um zoom out. Vamos sair um pouco do que é só nosso, do pessoal, e ir para aquilo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. Vamos falar de paisagem. Quando um geógrafo fala em paisagem, não está falando só daquela foto bonita de cartão postal, não. Paisagem é tudo que a gente consegue perceber num lugar. É o que a gente vê, o que a gente ouve, os cheiros. É a experiência completa, com todos os sentidos. E aqui tem uma divisão super importante. Pensa assim, existem basicamente dois tipos de paisagem. A primeira é a natural, que foi feita, bem, pela natureza. A outra é a cultural, que é aquela que nós seres humanos construímos ou demos uma alterada, né? Olha só, a diferença fica gritante quando a gente vê lado a lado. De um lado, a paisagem natural. Rocha, mar, areia, tudo ali por conta própria. Do outro, a paisagem cultural. Prédio, rua, infraestrutura. Uma é obra da natureza. A outra é obra nossa. Mas aqui vem o pulo do gato. Nenhuma paisagem, seja natural ou cultural, fica parada no tempo. Elas estão sempre, o tempo todo, se transformando. Nada é estático. Tá, mas o que causa essa mudança toda? Para a gente entender isso, a gente precisa conhecer quem são os agentes dessa transformação. E são forças bem poderosas, viu? Essa transformação vem de dois lados. Primeiro, os agentes naturais. Pensa num terremoto, num vulcão ou até na chuva, que vai desgastando tudo com o tempo, a tal da erosão. Isso pode mudar uma paisagem drasticamente. E do outro lado, estamos nós, os agentes humanos. Construindo cidades, plantando, cavando para tirar recursos, a gente muda o ambiente para atender às nossas necessidades. E olha, isso não é coisa de agora. Desde que o ser humano é ser humano, a gente modifica a paisagem. Seja procurando uma caverna para se abrigar, seja caçando, plantando para comer, tudo isso faz parte do nosso instinto mais básico de sobrevivência. Certo. Agora que a gente já falou do físico, do que a gente vê e sente, vamos colocar mais uma camada nessa conversa. Uma camada que não é só física, mas também política e social. É aqui que entra o conceito de território. Pensa assim, é quando um pedaço do espaço geográfico passa a ser controlado por alguém, por um grupo. É uma relação de poder. O exemplo mais claro é um país, né? Tem fronteiras, tem um governo, tem leis que só valem ali dentro. Pronto, isso é um território. No fundo, falar de território é falar de uma coisa só: poder. Simples assim. É sobre quem manda naquele espaço, quem cria as regras, quem tem o domínio. Ok, então a gente já viu lugar, paisagem e território. São como peças de um quebra-cabeça. Chegou a hora de juntar tudo para ver a imagem completa. E é isso, o tal do espaço geográfico é a soma de tudo isso, é o resultado que está sempre em movimento dessa relação sem fim entre a sociedade e a natureza. É como se fosse o grande palco onde a história da humanidade acontece. Um palco que a gente e a natureza moldamos juntos o tempo todo. E para a gente fechar, fica uma provocação. Olhe ao redor, agora mesmo. Em cada cantinho, em cada paisagem, tem uma história sendo escrita. Uma história sobre essa relação entre a natureza e a sociedade.
A pergunta é: como essa história está sendo contada bem aí, neste exato momento?